Olá, eu sou o Dr. Patrick Kovacs, cirurgião plástico. Eu já fiz 3 vídeos para vocês em relação a cirurgias estéticas de orelha. Procura aí nos cards, no histórico, para você ver a cirurgia de orelha rasgada por causa de brinco, de orelha reconstruída por causa de alargador e rejuvenescimento de lóbulo da orelha para o paciente idoso. Dá uma olhadinha aí. E hoje eu vou falar da cirurgia de orelhas em abano, ou o nome correto, orelhas proeminentes. Muitas crianças o têm. Isso leva uma ansiedade, uma angústia dos pais. Às vezes os pais querem operar logo essa criança para evitar um bullying no futuro, mas às vezes a criança não sabe nem que tem orelha, não sabe nem para que tem orelha, para que serve, ou que tem orelha em abano ou proeminente. Mas eventualmente essa criança no futuro, 8, 9, 10 anos, pode sofrer bullying na escola sim. Muito pequena, não acho adequado operar uma criança que ainda não tem queixa. Para que você vai colocar uma criança que não tem queixa num centro cirúrgico sob anestesia geral para fazer uma cirurgia estética? Do meu ponto de vista, eu não concordo, eu converso com os pais. Mas quando começar a acontecer o bullying, eu acho que vale a pena sim, obviamente com consentimento dos pais, dos responsáveis. O adulto é mais fácil de operar. Se o adulto tolerar, dá para ser feita essa cirurgia sob nível de cirurgia ambulatorial, sem internação, somente com anestesia local em volta da orelha inteira. Por quê? Porque o adulto ele consegue tolerar mais tempo quieto. E a anestesia local arde um pouco, ele consegue tolerar isso. Então ele vai ter que ficar cerca de 30 minutos, 20, 40 minutos, depende de cada caso, com o pescoço para cada lado, para o cirurgião atuar de cada lado. De modo geral, é uma cirurgia feita, como eu falei, ao nível ambulatorial, mas para criança em centro cirúrgico, anestesia geral, criança quietinha e internação. O que o cirurgião faz? Ele também faz anestésico local e o corte para acessar essa orelha de abano é atrás da orelha, fica lá atrás da orelha, no vinco aqui atrás da orelha. Então é uma cicatriz muito discreta, ainda mais se for menina que vai usar cabelo comprido, ninguém vai ficar olhando lá atrás da orelha daquele paciente, da paciente, para ver que tem uma cicatriz. É muito discreto. Qual é a causa da orelha em abano? Geralmente são 2 problemas. Essa parte de fora da orelha aqui, ó, ela é para fora. A hélice da orelha é para fora. Ou 2, a concha, que é essa parte interna da orelha, é para fora. Ou então o paciente tem essas 2 coisas, esses 2 problemas. E nesse acesso atrás da orelha, o que o cirurgião vai fazer? Ele vai tratar a concha que está para fora, ele vai jogar essa concha para dentro mais colada, aqui é o osso atrás da orelha que chama mastoide, ele dá um ponto entre a concha e o osso para grudar a concha no osso, na cabeça, e vários pontinhos aqui para refazer essa anatomia da orelha, para refazer essa curva da orelha. É uma cirurgia, como eu falei, que vai demorar de 20, 30 minutos mais ou menos de cada lado, cada caso é um caso, em nível de centro cirúrgico, então no total vai dar, sei lá, 40 minutos, 1 hora esse tipo de cirurgia. Acabou a cirurgia, vai ter ponto atrás da orelha, vai inchar, tem risco de fazer hematoma. Então o paciente acaba a cirurgia, ele vai ganhar um curativo em capacete grande para apertar aquela orelha, para evitar hematoma. Como assim hematoma? Sangramento, porque aquilo lá foi descolado, foi mexido. E esse hematoma é que nem o atleta, o lutador de jiu-jitsu, que pode fazer um hematoma quando raspa a orelha no tatame, eles acabam não tratando aquele hematoma direito e vai formando aquela orelha feia, inchada, que às vezes o lutador tem. Então é feito esse curativo em capacete, vai ficar 3 dias, 5 dias, varia de caso para caso, é retirado esse curativo em capacete, e aí já no consultório, vai ser limpa essa orelha, vai ser higienizada, aí o paciente vai poder lavar o cabelo, vai ter um banho maravilhoso aí para limpar essas orelhas. E aí é importante usar alguma faixa de contenção, pelo menos por 1 mês aí, o máximo possível. Para a mulher é mais fácil, porque a mulher, por exemplo, ela pode usar aquela faixa tipo bailarina, por 1 mês aí. O homem, a gente geralmente fala para usar aquela faixa tipo tenista, mas, por exemplo, se é um homem adulto, ele usa paletó, gravata, terno, não fica adequado ele usar uma faixa de tenista, claro que não. Então a gente acaba falando para ele usar o máximo de tempo possível fora do trabalho. Seria adequado sim ele tirar umas férias, para pelo menos umas 2 semanas ele usar essa faixa de tenista direto. E à noite também, por quê? Porque à noite, eventualmente, o paciente pode virar a cabeça, bater a orelha aqui assim no travesseiro e se soltar os pontos, essa orelha pode perder o formato, a posição que a gente está querendo. Uma coisa que o cirurgião faz também na cirurgia não é só dar o ponto, ele raspa essa parte da frente da orelha aqui para enfraquecer a cartilagem.
a cartilagem ela quer voltar na posição dela, ela quer voltar. Então a gente precisa enfraquecer essa cartilagem para evitar a recidiva. Esses pontos são retirados mais ou menos em 2 semanas, a orelha fica bem inchada, bem dolorida, vai se controlar com analgésico, se toma antibiótico no pós-operatório, mas depois de 2, 3 semanas vai melhorando bastante de modo geral e o resultado é quase que 100% notável com 2 meses, mais ou menos, para 3 meses. Importante, 3 tipos de problemas que essa cirurgia pode ter, 3 complicações. Primeiro, infecção. A cirurgia é feita em centro cirúrgico, estéril, de modo adequado, conforme o protocolo, é dado antibiótico no pós-operatório para se evitar a infecção. Mas pode acontecer, é muito raro, muito difícil, a orelha é muito vascularizada, como corre muito sangue na orelha, é difícil infectar. Mas pode acontecer, o cirurgião tem que ficar em cima do caso, porque se acontecer, tem que dar um antibiótico mais forte, alguma coisa do tipo, para tratar essa infecção. Mas é muito raro. Segunda complicação comum que pode acontecer, hematoma. Como eu tinha comentado, pode acontecer um hematoma mesmo com o uso de capacete. Então, quando o cirurgião vai abrir aquele capacete, aquele curativo em capacete, com 3, 5 dias, ele notar que tem um hematoma, ele tem que drenar aquele hematoma. Com o quê? Com uma agulhinha pequenininha, ele tira aquele sangue que ficou na orelha, geralmente na parte da frente, ou com um bisturi, ele faz um rasgo pequeno, tira aquele sangue, mas tem que refazer o curativo em capacete. Tem que manter uma pressão para aquela pele colar na cartilagem e não formar aquela orelha feia que tem risco sim. Então a segunda complicação que pode acontecer, hematoma. E a terceira complicação que pode acontecer, infelizmente é a mais comum, 5% dos casos, talvez 10% dos casos acontecem, é recidiva. Como eu tinha falado, a orelha ela quer voltar para a posição, cartilagem ela quer voltar para a posição. E às vezes você, mesmo dando ponto, mesmo raspando bastante a orelha, pode ser com 1 mês de cirurgia, pode ser com 1 ano, e às vezes não totalmente, às vezes só, por exemplo, a parte de cima da orelha, ela é recidiva. Mas isso dá, por exemplo, para ser corrigido, retocado até em consultório, em nível ambulatorial. Mas isso sim tem que ser conversado com o paciente. Pode acontecer uma recidiva de orelha. Não é tão incomum assim. Mas é uma cirurgia bastante satisfatória, tranquila, tem os seus cuidados pós-operatórios, mas evita-se, melhora-se muito a questão da criança aí ter um bullying na escola, tá? E para o adulto também é muito satisfatório, ele tem aquela orelha que chama muita atenção, fica bastante feliz com o resultado. Importante, orelha grudada demais na cabeça não existe, fica feio. Às vezes o paciente quer isso, não é legal. A orelha tem um abano, entre aspas, natural. A gente fala 20 graus, 21 graus na mulher e 23, 25 graus no homem. Então orelha grudada, às vezes o paciente quer, não é legal, é feio. Isso precisa ser conversado com o paciente também. A gente precisa levar a estrutura da orelha em abano proeminente para sua anatomia natural. Mas é uma cirurgia muito boa, tranquila, feita no centro cirúrgico, que o resultado é excelente, com seu pós-operatório chatinho, mas que de modo geral o paciente fica muito feliz. Vem me acompanhando aqui nos vídeos, vem me acompanhando nos meus canais, eu vou falando com vocês de cirurgias plásticas estéticas ou reconstrutoras, para você saber um pouquinho mais do mundo da cirurgia plástica. Obrigado!